Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa EBD online da IPAD, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, em Pernambuco, na cidade do Cabo. E hoje nós estamos com a lição de número 5 da nossa revista, que tem um tema muito sugestivo, que é profecias, também um tema atual. E na lição de número 5 iremos estudar as profecias no Pentateuco. Está conosco um convidado especial, o nosso diácono Josenildo Tomás, da nossa congregação em Vila Social. A paz de Cristo para a tua vida, e deixe as suas considerações iniciais. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a família ipadense, transmitindo essa mensagem de Deus dessa escola bíblica dominical, e é muito importante porque trata de um tema que a igreja tem muita afinidade, tanto as profecias bíblicas quanto na atualidade. E é um prazer enorme estar com meu amigo Edésio, irmão presbítero Edésio, e com todos vocês aí. Recebo o nosso abraço aí, pessoal, os irmãos da Vila Social, que sejam abraçados agora virtualmente, e a todos a paz de Cristo também. Amém. Um abraço para os nossos irmãos da congregação em Vila Social. Vamos para a nossa lição, Gênesis capítulo 3, versículo 15, será a nossa leitura temática. Abra a sua revista, página 27, se você não tem, abra a Bíblia em Gênesis 3, versículo 15, diz assim: E inimizade porei entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Diácono Josenildo, deixe aí, por favor, já separado Deuteronômio capítulo 18, dos versículos 15 ao 19, e eu gostaria de falar para os irmãos que nós vamos abordar pausadamente o que é o Pentateuco dentro do nosso contexto, dentro da nossa linguagem. Para o judeu, o que é o Pentateuco? Nós vamos destrinchar os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, e assim a gente vai compartilhando conhecimento. Mas vamos para a leitura em classe, diácono Josenildo, Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 19. Vamos ler então. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. Isso. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e teus irmãos a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvirás mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Então, qual é o nosso objetivo hoje? Nossa aula tem o objetivo de definir as profecias no Pentateuco, escrever os profetas que foram mencionados dentro desses primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também apontar o maior profeta que viria, maior do que Moisés, que é Cristo, que veio e que está entre nós. Então nós temos aqui uma introdução. Eu separei algo interessante para a gente meditar aqui, é que para estudar as profecias, diácono Josenildo, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Se tratando, é claro, das profecias bíblicas. Então, eu listei pelo menos 5 cuidados básicos. Era mais ou menos como se fosse uma aula de homilética, né? Para o pregador. Mas, vamos lá. O primeiro cuidado é recorrer ao autor principal. Se você vai estudar as profecias e pretende fazer isso para o crescimento da sua vida espiritual, você precisa consultar o Senhor, porque Ele é o autor da profecia. Deus é o autor da Bíblia, e a Bíblia é a maior profecia. Qual é o segundo cuidado que você deve tomar aí, querido aluno, querido professor? Descobrir o sentido original do texto e o seu contexto. Toda profecia, ela foi verbalizada e dita, se tratando, é claro, das profecias aqui mencionadas no Pentateuco, dentro de um contexto, e a gente não pode isolar o versículo desse contexto, porque senão fica aí uma heresia.
Em terceiro lugar, nunca acreditar apenas no que os outros falam. Ah, mas um pregador famoso pregou, disse que Jesus teve filhos. Ah, disse que Jesus foi pai. Ah, mas falou que Jesus não foi mencionado no Antigo Testamento. Você não pode acreditar de imediato nessa verdade. É claro que, se tratando da pessoa de Cristo, o seu nome não vai aparecer exatamente assim no Antigo Testamento. Vai aparecer como Messias. E aí no Pentateuco a gente vai tratar isso aqui com mais detalhes. Em quarto lugar, ter paciência no estudo das profecias. Por quê? Profecia não é como se fosse um caldo de cana que você pega a cana de açúcar, coloca na máquina e do outro lado sai o bagaço e o suco já cai pronto numa vasilhinha. Não é assim. Você precisa ter paciência, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se preparar, estudar, assistir pessoas, assistir de ver, né? E assistir de auxiliar, né? Tem esses dois lados da palavra. E por fim, está em constante motivação para conhecer mais a palavra de Deus. Agora, o que é Pentateuco, né? A palavra penta, todo mundo sabe que quer dizer 5, e teucos é rolo ou livros. Então, aqui, quando a gente faz a soma de penta mais teuco, temos a palavra rolo ou 5 rolos ou 5 volumes, que seriam exatamente os livros de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, no contexto hebraico, nós temos um nome para cada um. Por exemplo, Gênesis é Bereshit, que quer dizer origem. Se você leu todo o livro de Gênesis, né, Diácono José Nildo, a trajetória do Gênesis é explicando a origem do universo, a origem da terra, a origem dos animais, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do pecado. Então, o resumo do livro se encontra exatamente no termo Bereshit, que é origem. Já o Êxodo é Shemon. O que é Shemon? Shemon é saída, né? Shemon tem um T, né, no final. Significa saída. O livro narra exatamente a saída do povo de Deus do Egito, da casa da servidão, e é um ponto bem interessante. Levítico é Vaikra, que significa e ele chamou. E Deus nos chama a mim, chama o diácono Josenildo, chama a equipe de comunicação, chama você que está em casa nos assistindo a uma santidade, a uma busca profunda por esse Deus que é maravilhoso. Números é Mabitba no hebraico, né? Mabitba, que significa censo, foi uma contagem que houve ali do povo. E por fim, Deuteronômio, que significa, diácono Josenildo, Devarim, ou seja, uma recapitulação da lei. É muita coisa, né? É muita informação, muita coisa boa, mas aí você tem, né, Bereshit, Shemon, Vaikra, Mabitba e Devarim como o Pentateuco, e agora aí você talvez tenha esquecido, mas agora já lembra que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, e não esqueça mais disso. Vamos fazer a primeira pergunta para o senhor, aproveitar aqui que o senhor nos dá a honra de estar conosco. Dentro desse plano aí, profecia, qual é a profecia assim, que quando o senhor estuda dentro do Pentateuco mais chama a sua atenção? Bom, a honra é toda minha de poder estar do lado do amigo, e realmente o tema profecia ele é muito profundo e ele abre-nos um canal para entrarmos numa nova dimensão. Quando a gente vai ler o Pentateuco, normalmente não se liga o Pentateuco à profecia, porém ele está totalmente arraigado nesse tema, e ele, inclusive, quando a gente começa a perceber, né, os primeiros que ouviram a voz de Deus lá no início, lá no Bereshit, no início, quando Deus revelava as coisas para Moisés, foi Abraão. E logo em seguida, Moisés é um nome muito importante quando se fala de profecia, porque ele foi o início das profecias para um povo. E quando a gente lê o Pentateuco em relação a esse tema muito interessante, profecias, o nome Moisés é muito importante, é um nome muito forte dentro desse tema, e não só dentro do tema, mas em toda a cultura judaica. O nome de Moisés é muito respeitado, até hoje, né? Como um grande profeta, até hoje, ou como um dos maiores, dos maiores profetas que existiram, não levando em consideração Cristo, que foi o maior de todos. Sim. Amém.
Foi muito bem colocado aqui pelo diácono Josenildo, e aqui a gente já encerra, né, a nossa introdução, já entra na explanação dessa lição, no tópico 1, que você vai acompanhar aqui no nosso quadro, que é a profecia no Pentateuco, ou seja, a profecia dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15 é a base da leitura temática, e também para esse primeiro ponto tem uma profecia interessante. Nós lemos que Deus dá uma sentença para a serpente e também a sentença para a mulher. Logo, a mulher ali naquele contexto, ela existiu, era a Eva. Concorda comigo? Concordo. Exatamente. E a serpente também existiu, que era a figura de Satanás. Então, esse texto, na sua literalidade, fala de Eva e fala do diabo. A sentença, se nós voltarmos aqui para o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: inimizade, porém, entre ti, é Deus falando para a serpente, e a mulher. Ou seja, Eva também foi sentenciada. Só que nas profecias bíblicas, aí é que entra o mistério. Eva simboliza a mulher, e a mulher nas profecias bíblicas é Israel. Olha que coisa interessante. Eva aqui é literal, mas na simbologia profética, a mulher simboliza Israel. Por que não virgem? Por que não noiva? Porque noiva é a igreja e mulher é Israel. A mulher é Israel porque Israel se prostituiu adorando a outros deuses, numa linguagem espiritual. E quando ela se prostitui adorando a outros deuses, Deus usa o profeta Osés para falar, e aí já é uma outra lição, mais para frente a gente vai ver, que Israel, ela perde a sua pureza, a sua essência como primaz, como dedicada ao Senhor. Por isso que ela é chamada de mulher nas profecias. Então, essa mulher, ela gerou um descendente. Qual o seu descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Cristo. E daqui a pouco a gente vai ver a linhagem de Cristo, de onde ele vem, para que essa profecia ela tenha sentido, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E quem são os descendentes da serpente? Os anjos caídos e todos aqueles que fazem a vontade do diabo e consequentemente das trevas. Veja, na simbologia, esses vão se opor à descendência da mulher. E você percebe hoje que tem nações que são opositoras a Israel. Então, é um dado interessante dentro da simbologia profética. Então, vamos mais para frente aqui, que tem algo interessante. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 25, a Bíblia diz assim: e são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs Jesus por sacrifício de reconciliação pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Ele deixou de considerar os pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Então você percebe que Deus envia Cristo. Essa profecia a gente vai conferir daqui a pouco, né? Está lá em Gênesis capítulo 12, e em Cristo a gente vai descobrir o mistério pelo qual as famílias foram benditas na profecia para Abraão, tá? Então deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Amém? Então, assim, dentro desse tema, por que não vemos muitas menções aos 5 primeiros livros da Bíblia no nosso contexto dentro da igreja? Por exemplo, a gente não ouve muitos pregadores ministrando sobre o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio, e nem mesmo estudos sobre isso. O que o senhor acha? Qual é a sua visão? Bom, meus queridos, o Pentateuco, ele é a representação da lei, Torá. E quando a gente vai analisar, na realidade, as igrejas, existe uma certa briga, uma certa distinção entre o Novo e o Velho Testamento, entre cumprir a lei e não cumprir, entre a lei de Cristo e a lei dos homens e a lei de Deus. E muitos levam até pelo pé da letra, querendo cumprir toda a lei ou todos os mandamentos e todos os preceitos, e acabam se atrapalhando. Verdade? Existe uma guerra que não se acaba, é muito silenciosa, mas não se acaba. E quando a gente menciona os primeiros livros da Bíblia, a gente percebe uma certa rejeição das pessoas em relação a este tema. E eu estava observando e ouvindo você falar no início,
as profecias são originárias em Deus, o autor da própria palavra, do próprio verbo, do Logos. Então, esse autor se importa muito em transmitir esta mensagem, não somente utilizando uma parte da Bíblia, uma parte do livro ou um só profeta. Ela é um conjunto inteiro. A Bíblia é um conjunto inteiro. Então, quem acredita no Gênesis, acredita também no Apocalipse, acredita ou deve acreditar em toda a totalidade da Bíblia, e ela não pode ser distinta, ou seja, não pode ser isolada quando estudada. Ela precisa ser estudada, precisa ser vista dentro de um contexto específico em cada momento, porém ela é um conjunto, e a gente jamais pode separar essas informações, essa riqueza que há na Bíblia, e eu espero que nós possamos entender a Bíblia assim como um todo e ver a importância das profecias lá do Pentateuco nos dias atuais, e não só considerar a ação daquelas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para transmitir uma mensagem na atualidade. Elas têm que andar em conjunto, em plena harmonia, porque a Bíblia ela é um conjunto. Verdade. E assim, eu percebo que quando as pessoas falam do Pentateuco, elas falam muito na questão apenas dos 10 mandamentos, né? E aí Cristo ele foi enfático em dizer que os 10 mandamentos eles se resumem em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você for perceber dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, ou seja, do 1 ao 4, do primeiro ao 4, você tem relacionamento entre o homem e Deus. E os 6 últimos são relacionamento entre homem e homem, ou seja, o meu relacionamento interpessoal com o meu irmão, como isso se dá. Então a gente precisa entender que a Bíblia não é, como você falou, foi muito bem colocado e eu entendi, não é uma concha de retalhos. Eu isolo um livro, prego só no Novo Testamento, prego só no Antigo, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu acho que a igreja deve ouvir. A profecia é a Bíblia, ela é a maior profecia, mas tratando do Pentateuco, a gente precisa entender que é necessário existir uma preparação e nós nos incluímos nesse contexto para estarmos mais preparados também. Então, dentro desse primeiro ponto aqui, nós temos que Deus promete a Abraão, que ainda se chamava Abrão, e essa promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 12, você pode abrir em sua casa a Bíblia, versículos 1 ao 3, Deus vai fazer uma promessa especial para Abrão. Veja, Abrão habitava em Ur. Ur era uma região da Caldeia que era politeísta, havia vários, mas imensos deuses lá, e você vai ter Deus Sol, Deus Rã, tudo quanto é tipo de Deus, e o nosso Senhor Todo-Poderoso resolve escolher alguém dentro desse contexto. E o que eu acho interessante é que o nome Abrão significa grande pai, né? Quem vai dizer isso é o doutor Carvalho Júnior, que é uma das referências também no assunto. E Abraão é pai de grande multidão. Então, quando Deus faz a promessa para Abrão, em Abrão, ele vai dizer: em ti serão benditas, e aí em Abraão, todas as famílias da terra. Mas quando ele fala isso, não é que é simplesmente porque Abraão vai abençoar as famílias da terra, e sim porque da descendência de Abraão virá um, como veio, que é o Messias, e ele sim abençoou todas as famílias da terra. É por isso que a promessa se cumpre em Cristo. Então, Deus confirma a promessa a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: e tirou-lhe fora e disse: olha agora aos céus e conta as estrelas, se as pode contar. E ele disse: assim será a tua descendência. Ou seja, quando Deus fala para Abraão: sai da terra de Ur dos caldeus para uma terra que ele te mostrar, e abençoei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão: olha, eu quero usar você. Agora, se Abraão dissesse eu não quero, era o direito dele. O que me chama a atenção é que Abraão deixa tudo e vai sem saber qual direção seguir. Ele apenas sai e vai aos poucos, novamente ouvindo a voz de Deus, e Deus vai direcionando. Eu acho que esse é o sentido mais profundo para a profecia, no caso aqui do Pentateuco, especificamente de Abraão. Então, Deus se revela nos demais livros também? Se revela. Lógico que se revela. Agora, se tratando do Pentateuco,
Ele se revela em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, como eu sou, é um texto muito conhecido. Em Levítico, ele se revela como parente remidor, que é também uma mensagem fantástica. Em Números, aquele que cumpre as palavras, e em Deuteronômio, o Senhor que está ao lado do seu povo, e você que está em casa também é povo do nosso eterno Deus, e ele se revelará a você. Então, surgimento do ofício profético, nós temos aí em Gênesis capítulo 20, o Senhor mencionou aí anteriormente, que a profecia, ela surge primeiro com Moisés. Então, Moisés, ele é o primeiro no sentido de ser um profeta de cunho nacional, profetizar para uma nação. Mas a primeira pessoa a ser chamada de profeta, está lá, né, em Gênesis capítulo de número 20, que é a pessoa de Abraão. Então, vamos para o segundo ponto. Nós encerramos aqui o primeiro ponto, a profecia no Pentateuco. Gostaria que o nosso diácono Josenildo aí explicasse de forma lacônica, e alguém até me questionou, mas o que é lacônico? Lacônico é ser objetivo, é ser resumido, né? O ponto 2, você está acompanhando aqui no nosso quadro, os primeiros profetas humanos. Diácono Josenildo. Bom, meus queridos, os primeiros profetas humanos, eu mencionei anteriormente que as profecias se originaram em Deus. Então, todas as vezes que for se analisar uma profecia, seja ela bíblica ou não, a gente tem que recorrer ao autor. Sim. Mas é provado que nem todos suportam ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu não só com Moisés, mas eu acredito que atualmente a gente vai ou iria sofrer, padecer bastante se Deus se manifestasse de uma forma como se manifestou no passado. Então, é a necessidade de haver profetas, de haver pessoas que vão ser chamados de Navi, o proclamador, aquele que foi chamado para proclamar a palavra, a profecia. Então, os profetas se revelaram com Abraão. Abraão foi uma pessoa chamada por Deus de profeta, no capítulo 20 de Gênesis, e ele recebeu isso numa ocasião muito específica, onde ele saiu da sua terra e teve que voltar, e Deus se revelou para uma outra pessoa, testificando de Abraão como profeta no capítulo 20 de Gênesis. Mas aí continua Deus falando através de outras pessoas ou para outras pessoas diretamente, até chegar a Moisés, que Deus também falou diretamente. Só que a situação de Moisés era diferente de todos os outros profetas, porque os profetas recebiam a palavra de Deus através de sonho, através de uma outra situação, mas Moisés falava com Deus face a face, ou seja, não que Deus tivesse uma face e se mostrasse humanamente para Moisés. É a linguagem figurada, né? Mas Moisés tinha uma presença diferenciada de Deus com ele. Era antropomorfismo, né? Colocar formas humanas em Deus. Exatamente. E é aí que Deus se revela a Moisés de uma forma direta, muito específica, e Moisés foi considerado assim um dos maiores profetas da Bíblia. E aí apareceram vários outros. É claro que Israel teve muitos profetas, sim, e muitos grandes homens de Deus, homens inclusive que eram testificados, que eram chamados de homem de Deus. Essa expressão ela é muito importante dentro da Bíblia, um peso muito grande, porque trata de alguém que tinha uma certa intimidade com Deus, que tinha um relacionamento, e é aí que Deus busca pessoas comprometidas para transmitir. Verdade. E a gente entende que toda a Bíblia é surtida desses homens. Inclusive, existem 12 profetas que são chamados menores, profetas menores, não porque eles foram menos importantes, mas porque o seu tempo de profecia foi menor e eles escreveram menos. E os profetas maiores, que são 5, que foram grandes, homens de grande relevância, que transmitiram a profecia, ou seja, eles transmitiam o que Deus falava para eles diretamente, ou eles previam, e em muitas ocasiões eles eram consultados. Era aquele homem que era consultado pelos reis ou pelos sacerdotes para transmitir o que Deus queria falar com as pessoas. Normalmente as pessoas querem orar a Deus e falar com Deus,
mas a principal forma de Deus se revelar no Velho Testamento ao homem era justamente através do profeta, através da palavra, a transmissão da palavra de Deus através de um profeta, através de alguém que tivesse uma grande intimidade com Deus e pudesse transmitir um conteúdo confiável, até mesmo porque existiam outras pessoas que falavam em nome de Deus e não falavam veracidade, não falavam a palavra de Deus. Essas pessoas que se diziam profetas tinham que ter uma intimidade muito grande, tinham que ter um relacionamento muito fino com Deus, que é onde se origina essa palavra, a palavra profética. E a gente vê também que existem registros bíblicos aqui que trata essa palavra, navio, profeta, ele como proclamador da palavra de Deus, como proclamador daquilo que Deus queria transmitir para o povo, daquilo que Deus queria falar, da forma que Deus queria se revelar ao povo. E aqui a gente tem duas grandes situações, ou dois grandes eventos que tratam, ou que chamam os humanos a transmitir essa mensagem de Deus. Existe um registro em Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2, que Deus falou a Moisés que colocaria pessoas que pudessem transmitir a mensagem de Deus também, assim como Moisés transmitiu. Ou seja, Arão foi uma das pessoas escolhidas por Deus para transmitir a palavra de Deus, não diretamente de Deus, mas Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão transmitia a mensagem a Faraó. E aí a gente vê o ofício de profeta se incorporar diferente do que Moisés fazia, ou da mensagem, da profecia que Moisés ouvia de Deus. Então, mais adiante, temos também outra passagem, uma outra forma, que é em Números capítulo 12, versículos 6 e 7, e fala: Deus colocaria na boca do profeta as suas palavras, ou seja, outros que viriam e que Deus iria usar igualmente, assim como o sucessor de Moisés, um homem que foi muito importante, que foi o chefe do exército, Josué, ele também era considerado profeta, porque ele transmitia a mensagem de Deus, assim como Moisés transmitiu durante o deserto, durante aquele período de tempo até alcançar a terra prometida. Então, diferente de Moisés, os outros ouviam a voz de Deus, mas de uma forma diferente da que Moisés tinha a experiência, ou da experiência de Moisés. E eles ouviam sim a voz de Deus, e tinham um relacionamento com Deus, porém Deus tratava ou trata cada profeta individualmente e de formas às vezes diferentes para transmitir a mesma mensagem, a mesma palavra. A gente tem a Bíblia surtida de pessoas que viveram tempos diferentes, épocas diferentes e situações diferentes, mas transmitiam a mesma mensagem de Deus. A gente percebe que existiam profetas que sofreram muito, que foram muito perseguidos, mas que eles transmitiam, assim como os outros que não sofreram tanto, a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, e Deus sempre se revelava na vida desses humanos, porque Deus sempre conta com pessoas para fazer a sua obra, e é com você que Deus conta também para levar esta mensagem, para proclamar a mensagem dele, a mensagem de salvação, a mensagem cristocêntrica, a mensagem de Cristo para as pessoas. Amém. E lembrando que é uma aula, né? Você deve compartilhar, você deve comentar, interagir, mas Deus também fala através de uma aula de escola bíblica dominical. Então você não pode esquecer que existe um sentido espiritual, nós estamos tratando da palavra de Deus. Não é só técnica, não é só conhecimento, mas é também espiritualidade, é o Espírito de Deus que está em ação através da Bíblia, que é a maior profecia. Então, ponto 3 para a gente finalizar, muito bem colocada a sua fala, Diácono Josenildo, a profecia da vinda de um profeta que seria maior do que Moisés, está aqui no nosso quadro do ponto 3. Então, a terra e a aliança de Deus com o seu povo são dois temas centrais, né, no Pentateuco, especificamente no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 17 a 20. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o Diácono Josenildo.
ele com certeza já deve estar imaginando aí que eu vou perguntá-lo se Jesus exerceu o ministério profético. Então segura aí rapidinho para a gente finalizar. Vejamos algumas evidências da profecia com relação a esse contexto do exercício profético, que eu chamo assim, né, o ministério de Jesus, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Jesus, ele é o maior, ele foi maior e é maior do que Moisés, sim ou não? Com certeza, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, essa evidência, né, da questão do ministério profético do Messias. Essa profecia se cumpriu na vinda de Jesus de Nazaré, Deuteronômio capítulo 18, versículo 17 a 20, e a morte vicária de Cristo em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 23, fala especificamente que aquele que fora morto no madeiro, e o texto diz assim: não estará seu corpo pela noite no madeiro, mas sem falta o enterrarás no meio-dia, porque maldição de Deus é o pendurado, e não contaminarás tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nós vemos esse versículo 23 de Deuteronômio 21 sendo a base que aponta para o Messias, que morreu com a morte de cruz. Então, um detalhe sobre o madeiro é que na época de Cristo havia pelo menos aí 4 tipos de tortura que eram empregadas pelo Império Romano. Isso aqui é um dado bem interessante. Eu gosto bem de deixar bem clara a fonte, né? O doutor Rodrigo Silva, que também é teólogo e é arqueólogo, ele traz isso de uma maneira bem clara. Ele fala que a primeira forma de tortura é a crucificação, a segunda forma é a cremação, a terceira era lançar o corpo às feras, e a quarta era degolar. Então, essas 4 formas de tortura, elas estavam em pleno exercício na época que Cristo exerceu seu ministério terrenal. Também existiam alguns tipos de cruzes. Havia a cruz gama, que era usada nas fardas do exército de Hitler, né, que eram umas 2 letras gama entrelaçadas que ficava na lateral do fardamento, que para eles era um sinal de um símbolo religioso com relação à questão ariana. Isso aqui já é outro assunto. E para os indianos era um símbolo de boa sorte. Então, essas 2 letras do alfabeto grego antigo chamado koiné formavam esse traçado chamado cruz gama. Havia também a cruz aqui, que não era um instrumento de condenação, mas tinha um símbolo de boa sorte para o contexto da época. E por fim, os romanos, eles se especializaram na forma de pena capital, ou seja, de tortura através da cruz. Então, eles criaram, né, e foram também muito cruéis com essa pena capital. Tinha a cruz decussata, que era uma cruz em formato de X. Tem alguns relatos na história da igreja de servos de Deus que foram crucificados nessa cruz decussata. Havia a cruz grega, que era um formato de adição, o sinal de mais, né, para que o aluno ele compreenda bem o que a gente está falando. Havia também a cruz em forma de tavo, que era uma letra que para nós é o T maiúsculo, né? E também havia a cruz latina, que era em formato de T minúsculo, que foi exatamente nessa cruz que Cristo foi crucificado, nesse formato de cruz. Isso está onde na Bíblia? Mateus, capítulo 27, versículo 37, fala desse tipo de cruz. O texto diz assim: e puseram por cima de sua cabeça sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Logo, ficou a placa acima, escrita em 3 idiomas, latim, grego e aramaico. Então, fica acima, logo, subentende-se que essa era a cruz, e essa foi a cruz latina que Cristo foi crucificado. Logo, a cruz ela tinha 2 partes, né? Todo mundo sabe disso. A parte vertical ela era chamada de stipse, né? Ou estipse, e a parte horizontal ela era chamada de patibulum, que vem de uma palavra latina, né? Patibulum. Então, quando a gente vê os autores, né, levando aí, encenando a paixão de Cristo, levando a cruz, a estipse ficava no lugar de suplício, né, como nós falamos, e o estábulo, que é aquela parte horizontal, veja, estipse é a vertical,
estábulo é a parte horizontal, pesava aproximadamente 49 quilos, o condenado tinha que carregá-la até o lugar do suplício, ou seja, Cristo carregou esse peso, né? E não apenas isso, foi chicoteado, foi humilhado, e ainda quando chegou no lugar chamado Gólgota, ou Monte, né, da Caveira, ele teve que ser pregado a parte vertical, e havia um buraco onde eles pregavam o condenado deitado, né? E depois o erguiam e colocavam dentro desse buraco. Então já havia ali uma outra forma de tortura inimaginável, né? A ciência não consegue descrever o sofrimento que Cristo passou. O que eu acho interessante nesse ponto é que em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo vai mencionar que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei ao se fazer maldição em nosso lugar. A gente viu um texto aqui que fala sobre isso. Por fim, Diácono Josenildo, é muita informação, né? Tem muita coisa interessante aqui. A crucificação ela era usada desde o século 6, né? Antes de Cristo, até 337 depois de Cristo, quando Constantino, o imperador romano, ele aboliu essa forma de pena capital. Então os fenícios e os gregos eles usaram muito nesse sentido, né, para punir políticos, militares. Já os persas e cartaginenses usaram-na para punir líderes rebeldes e oficiais. Os romanos usaram para punir classes inferiores como escravos, criminosos violentos, guerrilheiros de província rebelde, e era feito em praça pública. Então imagina você aí que está em casa nesse domingo abençoado, nos assistindo, né, e vai nos acompanhar depois, né, aqueles que vão acompanhar em outros horários, Jesus sendo humilhado em praça pública. O condenado ele tinha que ficar praticamente despido, né? Então todas as riquezas de detalhes que você imagina sobre a crucificação não chegam nem perto do sofrimento que Cristo passou por amor à tua alma e à minha alma, e Ele está nesse exato momento confortando você nesse período de pandemia e te dizendo que o sofrimento dele não foi para você viver em pecado, não foi para você deixar a Bíblia de lado, fechar a boca, não proclamar a verdade com as suas atitudes e com a sua voz, mas foi sim para que você o aceitasse como Senhor e Salvador de sua vida, para que as profecias sejam evidenciadas através também da sua vida. Então, Diácono Josenildo, nós percebemos ao longo da história que Flávio Josefo vai dizer que essa morte de cruz era a pior morte para um ser humano. Ele chega a dizer que era inadmissível para o romano morrer em uma cruz. Então, em outro episódio, Flávio Josefo também falou que viu 3 de seus amigos de infância sendo crucificados, e ele chega ao imperador, roga para que tire os seus amigos daquelas cruzes, e aí, quando os retiram, 2 conseguem ser salvos e o outro morre. É um dado histórico que a gente tem e vale a pena ser mencionado aqui. Porém, nós temos 3 tipos de conhecimentos. Número 1, herdados. Número 2, pesquisados. E número 3, revelados. Tem coisas que os livros não vão te ensinar, a sua mãe, seu pai, seus avós não podem te ensinar. É só o Espírito de Deus que revela o mais profundo. E se tratando das profecias no Pentateuco ou em qualquer outra parte da Bíblia, o Espírito Santo precisa fazer parte da tua meditação, do teu período de estudo. Então, para finalizar, Diácono Josenildo, aquela pergunta, por quanto mais, Jesus ele exerceu um ministério profético? O que é que tu acha? Exerceu sim. Jesus foi o principal dos profetas, o maior dos profetas, isso está descrito no Pentateuco, mas não só por isso. O ministério de Jesus foi recheado de profecias. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele profetizou várias vezes e algumas delas teve seu cumprimento, como a destruição de Jerusalém. A destruição do templo de Jerusalém foi cumprido mais ou menos no ano 70, de General Tito. Então, não só aí, nessa ocasião específica, mas Jesus exerceu um ministério profético e ele cumpriu toda a profecia quando ele se deu como cordeiro para ser morto por nós. Amém. Eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Foi um prazer inenarrável. Prazer todo mundo. Que é isso.
Deus abençoe a vida de vocês, alunos, professores, que Deus abençoe a equipe de comunicação. Um abraço para o nosso pastor Eliel, para todos os pastores que cooperam no campo da IPA de Cabo. Diácono Josenildo, nos abençoe com a oração e a gente encerra aqui. Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e terra, nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Cremos que a Tua palavra é verdadeira e que a Tua revelação através da Bíblia, Senhor, é mais do que importante para as nossas vidas. Sim. E faz com que esta mensagem, esta profecia, esta palavra encontre lugar em nós. E que aqueles que estão nos assistindo, Senhor, possam também sentir o poder desta palavra. Jesus, que esta palavra possa penetrar na vida de cada um de nós e possa nos fazer ou fazer em nós mudanças. Que esse verbo possa agir, atuar em nós e fazer as mudanças necessárias para alcançarmos, Senhor, a vida que está na palavra, que está em Cristo. E que a palavra possa nos transformar, Senhor, assim como a mensagem da palavra transforma, porque ela tem poder. Nós agradecemos por essa escola bíblica dominical e te pedimos a tua graça para continuarmos levando essa mensagem. Nós te oramos agora em nome de Jesus. Amém.